Agora, Fernando, o pessoal tá curioso aqui para saber, né? Até acabou a bateria do meu notebook aqui, mas quais foram os seus maiores acertos, né? E obviamente depois a gente quer saber também dos seus maiores erros na sua trajetória de analista de investimentos. É, legal, porque acho que as pessoas poderiam perguntar o que foi na minha trajetória de investidor, né? E o grande problema de você ser um analista certificado é que você não pode Uhum, investir nos exatamente. papéis que a gente recomenda, né? Por questões regulatórias, para não ter conflito de interesse, né? Então, eu sempre fui muito limitado, né, em poder investir em ações diretamente, então eu sempre preferi investir em fundos, índices, né, Uhum, e coisas do tipo, justamente por conta dessa questão de conflito de interesse. Já tive timings muito bons, como por exemplo comprar a bolsa americana durante a pandemia, né? E isso rendeu bastante, deu muito certo. Agora, na minha carreira de analista, é interessante que os meus maiores acertos como analista sempre foi quando eu via alguma tendência macro mudando no setor e eu conseguia é, ver como aquilo ia impactar, né, as empresas do meu setor e quem que estava mais exposta àquilo. E isso tinha uma vantagem competitiva contra os meus competidores, analistas de outras casas de research muito grande, porque eu via que todo mundo só estava olhando para o setor, só estava olhando para os dados do setor, só estava olhando, né, muito no micro e esquecendo do macro. E então, assim, um exemplo que eu dou quando eu estava na Europa cobrindo o setor de consumo, na Europa, isso foi 2016 até 2020, começo de 2020, é, eu cobria o setor de consumo por lá e uma das empresas era a Anheuser-Busch, né, a Ambev, né, que é a dona da Ambev. E eles, por conta da aquisição que eles tinham feito da SABMiller, eles tinham se alavancado demais. A empresa tomou 50 bilhões de dólares de dívida, ela estava com um endividamento total de 100 bilhões de dólares naquele momento, e era um cenário onde os juros globais começaram a subir. Então a gente viu, se eu não me engano, foi 2016, 2017 isso, antes das crises, mas os juros começaram a subir lá fora, né? O Fed começou a subir juros e aí as moedas de mercados emergentes começaram a depreciar bastante, né? Por conta disso, sobe juros lá fora, né? O dólar fica mais atrativo e as moedas de emergentes menos atrativas. Só que essa empresa em particular, ela tem grande parte dos negócios em mercados emergentes, como o uhum, Brasil, como a África, né? E vários outros mercados ao redor do mundo, a própria China, né? E então, enquanto a dívida estava inteira dolarizada, né? Então, a minha análise, ela começou do ponto de vista macro, que eu falei, isso aqui não tá me cheirando bem, porque o que vai acontecer, né? O dólar vai subir, o real vai depreciar, as receitas da companhia e as margens, né, vão sofrer, porque ela reporta em dólares, então assim, quando você converte, né, moeda emergente para dólar numa taxa uhum. de câmbio pior, isso vai piorar bastante o operacional da companhia, né, do ponto de vista de lucro, mas a dívida está inteira dolarizada. Então, para a dívida, tanto faz. Né? Ele vai ter que continuar Em pagando a dólar. dívida em dólar, gerando receita em reais, enfim, várias outras moedas emergentes. E ali eu previ que a empresa ia ter que cortar o dividendo. Né? Eles estavam pagando 100% da geração de caixa em dividendos. E eu falei, isso a conta não fecha, né? Uhum. Ela vai ter que cortar o dividendo em algum momento. E eu lembro quando eu soltei essa análise e publiquei esse relatório, assim, eu fui cotado de louco, né? Assim, todo mundo, a empresa, obviamente, mas os investidores, né? Me ligavam, os investidores institucionais, os grandes fundos, falavam, você tá maluco? Você tá falando que a empresa de consumo, mega geradora de caixa, vai ter que cortar o dividendo? Eu falava, sim, é exatamente isso. E eu explicava a minha análise. Falava, olha, não vai ter como, o fluxo de caixa vai cair bastante nesse cenário que a gente está vendo, e a dívida está muito alta, não vai ter outra alternativa a não ser cortar o dividendo. E aí, enfim, 3 trimestres depois daquele relatório, a empresa de fato cortou o dividendo em 50%. O papel, durante esse tempo, caiu 50%. Então,
Acabou sendo um call bastante acertado, mas que, de novo, começou do macro. Então, eu não ignorei o micro, porque eu entendia muito do micro, eu olhava a empresa já há mais de 10 anos, eu conhecia muito do negócio, mas o que me diferenciou ali naquela hora para ver que isso aqui tá estranho e talvez a empresa vai ter que cortar o dividendo, veio do macro. Então, foi uma análise bem... Cravou. Interessante. Sabe o que é legal isso que você colocou? Porque normalmente as maiores porradas, né, que sempre que a gente traz aqui gestores, né, estrategistas, analistas de investimento, e até a gente mesmo, as maiores porradas foi quando as nossas maiores convicções estavam contra a convicção do mercado. Perfeito. Então, a simetria é muito positiva, né? Eu costumo dizer para as pessoas o seguinte, olha, se você estudou um ativo, um papel, uma ação, uma empresa, você tem convicção que, pô, ela vale muito mais ou ela vale muito menos do que o mercado acredita, né? Do que a convicção do mercado acredita, e você estuda de novo, vê se você não tá fazendo besteira. Pô, chegou à conclusão? Estuda mais uma vez, mas se você tem convicção, você pode apostar. Por quê? Se você colocar um pequeno pedaço, né, nesse ativo, nessa ação, e você tiver efetivamente certo, pô, sua chance de lucrar bastante ela é bem alta. Sim. Né? Então, ir contra a convicção de mercado, quando você está convicto e estudou bastante, é isso, né? Capaz de gerar ganhos bem relevantes. O problema é que por 9 meses você fica de louco, né? É isso. Você sempre mexe, acho que todo mundo achando que você é retardado. Completamente louco. Agora, tem um ponto importante que é também não tentar ser do contra só para ser do contra. Exatamente. Eu vejo muita gente caindo nessa armadilha, assim, de eu sou contrário. Porra. É isso, exato. Não, o mercado tipo tá adolescente errado, rebelde, sou punk. É isso, o papel tá subindo, isso aqui tá caro demais, isso é venda, enfim. Achar que sempre o mercado tá errado, não. Na verdade, o mercado está certo, o consenso está certo na maioria das vezes. Isso, a chance de você ter um trade desses, né? É bom você partir do princípio São que poucos você tá errado. Em uma carreira de 20 anos, eu falo, eu conto na minha mão, assim, os calls que eu consegui dar que foram assim. Então, realmente são... E o próprio Buffett fala isso, né? Ele falou na última carta, ele falou que, olha, a gente é um investidor bastante mediano ao longo de toda a história da Berkshire, se você excluir alguns outliers que a gente teve de grande sucesso, talvez acho que ele citou 5 ou 10, se eu não me engano, eu não lembro exatamente o número, mas eram muito poucos que ele falou, olha, tirando esses, a gente é um investidor extremamente mediano. Obviamente, você olha o retorno da Berkshire, você fala, pô, você tá de sacanagem, né? Como assim mediano? Sim, porque de fato foram poucos acertos ao longo de muito tempo, grandes acertos, né? E segurar os acertos, carregar esses acertos, como o caso da própria Coca-Cola, né? Que para Berkshire foi um grande investimento, continua sendo. Mas, enfim, tiveram poucos, né, ao longo de muito tempo que ele conseguiu se diferenciar muito aí nos retornos, né? Então é importante fazer essa... É extremamente importante, porque o pessoal já ia agora sair fazendo, né? Tudo contrário, Tudo né? contrário, então contra. Agora eu sou do contra. Você analisou um indicador, sou do contra agora, né? Perfeito. E erros, assim, que te marcaram? Não precisa necessariamente ser um erro, avassalador, recomendei o papel, o negócio mas caiu. Mas no mínimo um Americanas, Não, eu acho que também te trouxe um ensinamento, ou algum insight, né, alguma coisa nesse sentido. Eu acho que o meu principal erro, e eu posso falar, e aí quando eu podia investir mais em ações, que eu era analista de um setor, então eu podia investir em qualquer papel dos outros setores, né? Hoje em dia eu sou estrategista, então olho tudo, mas na época que eu estava começando minha carreira, era o auge, né, o boom do Grupo X. Então, tudo que era X, né, voava na bolsa. E eu ouvi a dica, né, de corredor, a dica de elevador, e comprei um dos papéis do Grupo X, né, que era a do setor elétrico, a MPX. Coloquei todo o meu dinheiro na época, né, que é o clássico dos erros, né, todos os erros. E foi a zero. Pacote completo. E foi a zero. E aí foi um grande ensinamento, né? Que, perdi tudo que eu tinha na época. Eu continuei trabalhando, enfim, aquilo não me afetou financeiramente naquele momento, porque continuei trabalhando, mas daquela poupança que eu tinha, que era pequena, né? Eu perdi tudo, foi a zero, porque eu coloquei tudo em um papel só, porque eu ouvi a dica de alguém. E eu não conhecia a empresa, não sabia o que fazia. Depois que eu fui descobrir que era um projeto que talvez desse certo, não deu, né? E que, enfim,
o papel acabou indo a zero e eu perdi Boa. tudo. É bom, né, para o pessoal entender também, porque, Leandro, qual que foi o seu maior erro? A gente também erra, né, cara? Sim, E a gente claro, vai continuar errando, não vai dar call só Fale de por novo. si só, tô brincando. Não, mas assim, eu acho que eu dei bastante sorte, mas eu acho que Pão de Açúcar, se eu voltasse no tempo, talvez eu não tivesse comprado. Porque Pão de Açúcar era um case que tava muito barato. Tipo, você fazer qualquer conta tava muito barato. Ainda mais quando tinha êxito, quando tinha o açaí junto, que agora tá separando. Uhum. Mas o problema é que é uma empresa ruim, num setor ruim, num país ruim, com uma governança ruim. Então, tipo, a despeito tá tudo barato, todo o resto é ruim. E isso é meio problemático, porque não basta o negócio tá barato. Você tem que convencer os outros investidores de que aquilo tá barato e eles têm que tomar consciência. E não tem como você fazer isso sozinho. Pô. Eu sei que muita gente acha, se fala na internet. Não tem, assim, a menos que a liquidez seja ridícula, não tem como você fazer. As pessoas têm que, por conta própria, ou pelo incentivo de dividendos pagos, ou resultado saindo mais forte, conseguir se convencer disso. E é muito complexo pro Pão de Açúcar conseguir demonstrar e conseguir fazer o negócio dele funcionar no país em que, novamente, o país é ruim, o setor é ruim, e aí a empresa acaba sendo ruim por consequência também. Legal. Aí acabou dissecando tudo, tipo, nas pontas acaba se pagando, mas se você pegar cada negócio, mas o Pão de Açúcar em si, acho que eu não Legal, investiria de novo, os não. erros de vocês são comedidos, assim, o meu foi logo, pô, já... eu aprendi opções, pô, você coloca 10 e pode vir 100, pô, que beleza, já comecei. Deixa eu clicar aqui, então. Exatamente, o meu já foi com opções, foi um pouquinho, foi um erro um pouquinho maior, né?